Por favor, não me leve a mal. Eu só quero que você me queira. Olha como a questão do desejo de desejo, né, vem e vai tomando os devaneios, as fantasias, né? Eu ando meio desligado, nem sinto meus pés no chão, olho e não vejo nada, só penso se você me quer, né? O quanto o devaneio ele vai vindo nesses ensaios sobre o que dizer. E essa é uma pergunta frequente também. E se eu não quiser sentir isso? E se eu não quiser sentir isso por essa pessoa? E se eu não quiser sentir isso me absorvendo tanto tempo? A gente vê como a relação de cada pessoa com seus desejos não é uma relação de controle, de decisão. Os desejos vêm e nos surpreendem. Os desejos vêm e nos absorvem. Os desejos vêm e nos motivam, né? Então, conhecer sobre os desejos humanos é também conhecer sobre essa dimensão de nós que, embora a gente não escolha, embora a gente não decida, embora a gente não controle, vem e nos move e nos leva a fazer o que fazemos, a sentir o que sentimos, a desejar o que desejamos. Estamos falando, então, da dimensão inconsciente. Então, pensando agora na nossa aula, né, para finalizar a nossa aula sobre o desejo, a gente percebe o quanto essa interrogação sobre o desejo é uma interrogação importante para a psicanálise. Perguntar o que desejamos, por que desejamos o que desejamos, né? O que nos move em nós. E aí a gente vai percebendo que não é um processo decidido, não é um processo consciente, que a pessoa controla, que a pessoa delibera. O que nos leva a desejar? Né? As dimensões inconscientes em nós que fazem com que o desejo instigue, perturbe, inquiete, movimente para determinadas decisões, para determinadas direções que vão nos levando e nos surpreendendo. O que suscita e potencializa nossos desejos? O que os enfraquece ou os faz esvanecer? É possível decidir desejar ou não desejar algo? É possível escolher ou mudar voluntariamente o que desejamos? Qual é a relação entre o que somos e o que desejamos? Qual é a relação entre o que desejamos e o que somos? A partir dessas perguntas, a gente vê que são poucas as respostas claras, que nós temos poucas as respostas fáceis. Na verdade, o que a gente vai percebendo é como essa dimensão do desejo nos surpreende, como essa dimensão do desejo está para além do que nós podemos escolher e controlar. A partir dessas questões, né, não somos nós que conseguimos fazer com que o desejo se potencialize ou fazer com que o desejo desapareça, e ainda assim nós não podemos escolher que isso não aconteça. Essas questões nos levam a reconhecer como o campo dos desejos está para além das nossas escolhas, para além das nossas decisões. E isso tem a ver com toda a nossa dimensão inconsciente. Né? O Contar do Caligares, em um texto que ele fala dessa busca, então qual que é o meu desejo? Qual que é a verdade do meu desejo? O que eu desejo, afinal de contas? Ele explica, o nosso desejo nunca é um desejo, definido por um objeto ou um projeto. Não existe, nem escrito no fundo de nossa mente, um querer definido, que poderíamos descobrir e, em seguida, praticar com afinco e satisfação por estar fazendo aquela coisa, ou caçando aquele objeto ao qual éramos, por assim dizer, destinados. Não, não existe um desejo. O desejo está muito mais no movimento, no que nos impulsiona, naquilo que não se satisfaz, mas a gente tenta, do que no objeto ao qual o desejo se direciona, né? Na verdade, essa questão entre o desejo e a vontade mostra como o campo dos desejos é marcado pelo conflito. O Contar do Caligares diz assim: todos vivemos, de uma maneira ou de outra, um conflito entre o que desejamos e o que nos permitimos desejar. E é bom que seja assim. Se nos autorizássemos tudo o que queremos, a vida e a convivência social seriam complicadas.
A gente demonstraria raiva quando está com raiva, demonstraria interesse toda vez que está com interesse, seria agressivo toda vez que está irritado. Então, a convivência seria muito difícil. Em outras palavras, é normal que a gente navegue num equilíbrio mais ou menos precário entre os desejos que brotam, devaneios, projetos, tesões, e as mil vozes, conscientes ou inconscientes, que nos inibem, que pedem procrastinação e desistência, ou simplesmente que propõem escolhas diferentes. Então, na vida, né, nós somos desejantes, e quando o desejo entra em contradição com as nossas vontades, né, esse conflito não é algo a ser eliminado, é também um conflito que faz parte das nossas formas de viver. Então, nós não desejamos o que queremos, não queremos o que desejamos, ou seja, não podemos controlar, escolher, direcionar nosso desejo para onde pensarmos ser o melhor caminho. Né? Esse quadrinho é o que, aonde a gente chegou com a nossa alma. Né? Não é algo que eu posso escolher, que eu posso decidir, que eu posso determinar o campo do desejo. Nossa relação com o nosso próprio desejo é atravessada pelo conflito, pelas contradições, pelas ambivalências, eu gosto e não gosto, é bom e não é prazeroso e é desprazeroso. A vida psíquica, né, é marcada por sermos desejantes e marcada pelo conflito. É preciso sempre lembrar, há muito em nós que nos é estranho, desconhecido. Há uma multiplicidade que nos habita e nos impulsiona sem que possamos controlar. Do que nós estamos falando? Das nossas dimensões inconscientes. Nosso exercício de hoje, então, será vocês escutarem a música básica, a nossa última música da aula de hoje, o Quereres, do Caetano Veloso. E vão relacionar como desejar a música ouvida com o que aprendemos na aula de hoje sobre os desejos. Né? A ideia é vocês ouvirem a música, prestarem atenção e aí trazerem com a música como vocês relacionam com os nossos conteúdos, ok? Se alguém quiser escolher uma parte, uma frase, ou ver mais a letra como um todo, como vocês preferirem. Combinado? E essa foi a nossa aula de hoje sobre os desejos, e eu desejo intimamente que tenha sido uma aula prazerosa para você. Tchau, tchau.